Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Reis 17. Vamos ler a partir do 9. Vai falar assim a palavra do Senhor. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E o 10 vai falar: então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que o Senhor, ele deu ordem, né? Para Elias, para que ele fosse, né? A Sarepta, para que ele fosse ali, né? Habitar em casa de uma mulher viúva. E a palavra do Senhor vai falar que chegando ele, né? Na porta da cidade ali, ele já viu, né? Aquela mulher. E aquela mulher estava apanhando, né? Lenha para fazer ali o seu alimento. E a palavra do Senhor vai falar que o alimento daquela mulher já tinha chegado ao fim, né? Que o que ela tinha era pouco, e além de ser pouco, né? Ainda chega o profeta querendo que ela dividisse. E a palavra do Senhor já começa falando, né? Conosco, nesta manhã, através aqui, né? Dessa passagem aqui da Bíblia. E aqui, irmãos, no 12, ela vai falar assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que o que ela tinha, né? Era tão pouco que ela já estava esperando a morte, né? Depois daquela refeição, que ao ver dela, né, seria a última refeição para ela e para o seu filho. Mas a palavra do Senhor vai falar, né, que Elias, ele falou para ela, né? Aqui no 13 vai falar assim: e Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que quando ele pediu a água, né? Ela já foi logo, né? E deu a água. Mas quando ele pediu pão, ela já deu, né? Uma parada ali. E o pão era pouco, né, irmãos? E ela ainda ia ter que dividir, né? Com o profeta. E muitas vezes o Senhor nos prova assim, naquele pouco que a gente tem, que é tão pouco que a gente olha e fala: não dá para dividir. Mas o que aprendemos aqui através dessa palavra? Que quando o profeta falou, né, faz primeiro para mim, né, um bolo pequeno e depois tu faz para você e para o seu filho, é o Senhor falando: primeiro eu quero provar, né, a sua fé, provar se você é fiel no pouco, se você tem a humildade de dividir, ainda que você vê, né, que pode lhe fazer falta ali depois. Porque era muito pouco que ela tinha. Por isso que ela pensou ali: como que eu vou dividir o que já é tão pouco? E o Senhor, através dessa palavra, ele fala, né, comigo e com você. Se você não se disponibilizar a dividir o pouco, o Senhor não vai multiplicar para lhe colocar no muito. Porque primeiramente ela teve que dividir aquele pouco para o Senhor poder multiplicar e não permitir que faltasse na casa dela. Então, irmãos, o Senhor nos ensina, né, através dessa palavra, que nem sempre quando o Senhor manda, né, dividir,
é para que venha nos faltar, é para que venha nos fazer falta, mas para nos ensinar que quanto mais, né, temos um coração ali amoroso, né? Quanto mais nós nos compadecemos de quem não tem nada, mais o Senhor multiplica o que o Senhor, né, já nos deu, ainda que aos nossos olhos seja tão pouco. Mas quando vamos pensar, né, tantos aí não tem nada e você ainda tem aquele pouquinho ali, né? Ainda que você fala, meu Deus, tá para acabar, meu Deus, vai acabar. Mas o Senhor fala conosco, né, através dessa palavra. Não vai acabar, o Senhor vai multiplicar. Mas tão somente faça como essa viúva aqui, né? Ainda que ela não quis, né, dividir porque era pouco. Ela pensou, meu Senhor, vive o Senhor, né, teu Deus, que eu tenho só um pouquinho de farinha, né, na panela e um pouquinho de azeite na botija. Mas mesmo assim, quando o profeta falou, né, para ela fazer primeiro um bolo para ele, né, um bolo pequeno, ela obedeceu e ela fez primeiro, né, aquele bolo para aquele profeta. E o Senhor trouxe a provisão para a casa dela. Às vezes o Senhor vai te provar para trazer a provisão para a sua casa. É assim, é fazendo com que você divida, né, o que você já acha pouco, mas que o Senhor está mandando, né, para você dividir com quem não tem nada. Às vezes você tem um pouquinho e tem alguém, né, perto de você, o que o Senhor, né, já lhe mostrou que não tem nada, que é pior do que você, né, na situação que você está passando. Para que você venha dividir, para que o Senhor, né, venha multiplicar, assim como ele fez aqui, né, na vida dessa viúva e não permitiu com que faltasse. E aí o profeta vai falar, né, aqui no 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor vai falar, né? E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Então, olha o segredo aqui, né? Da prosperidade, olha o segredo da provisão de Deus na sua casa, né? É a obediência. A palavra do Senhor vai falar que ela fez conforme a palavra, né, de Elias. Que Elias estava ali, né, falando o que o Senhor tinha mandado ele falar. Então, irmãos, que você venha seguir, né, tudo quanto o Senhor lhe ordenar, tudo quanto o Senhor colocar no seu coração para você fazer, que você venha fazer, ainda que você fique pensando, meu Deus, eu não posso, que já é tão pouco, vai me fazer falta. O Senhor está falando que não vai fazer falta, né? Que o Senhor é quem cuida de você e da sua casa, assim como ele cuidou, né, da casa dessa viúva aqui e de Elias. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui, né, que o Senhor colocou no meu coração hoje para mim estar compartilhando com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Deus que fala nos mínimos detalhes, né, comigo e com os meus irmãos. Pai, eu quero te agradecer, né, desde já por mais um dia de vida, de saúde na tua presença. E quero te pedir, continue conosco, Pai, continue nos ajudando, continue nos guardando, nos protegendo, Senhor. Pai, guarda nossa família, obrigada pelos teus livramentos, obrigada pelo teu cuidado. Pai, obrigada porque o Senhor é um Deus, né, que nos instrui. Pai, nos ensine a te obedecer, Senhor, para que o Senhor venha multiplicar sobre a nossa vida e a nossa casa. Pai, também eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor com cura, com libertação, com salvação, com transformação, com renovo. Pai, também quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda e qualquer necessidade dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.